Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte, uma reação do programa Linha de Passe da ESPN, tá bom? A gente vai estar vendo ali o que os comentaristas vão estar falando a respeito do triunfo do Mengão em cima do Vitória pela Copa do Brasil, tá bom? O Pedro fez gol, o Everton Araújo também. A gente vai estar acompanhando tudo isso aqui agora nesse vídeo. Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mandou aqui um salve no YouTube. A gente tá voltando, porque no intervalo a gente fica ligado ao YouTube, o chat. Cara, tem gente que é realmente brilhante. E eu começo este linha de passe de análises de Flamengo 2 Vitória 1 com o Eugênio Leal. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Felipe Mota, amigos da mesa, fãs do esporte. Uma vitória do Flamengo que fica aquele gostinho de que precisava ser maior. O Flamengo dominou a partida, fez um gol logo no início desse belo chute fora da área do Everton Araújo. Vitória deu espaço, ele foi para cima e conseguiu acertar o ângulo, mas não deu nem muito tempo para comemorar, porque logo na sequência o Vitória empatou com uma finalização maravilhosa do Eric, né? A bola cortada pelo Léo Ortiz, muito espaço para o Eric, né? O Ayrton Lucas estava no meio da área marcando ninguém e o Eric pegou de primeira no ângulo. Um golaço. E o Flamengo martelou. No segundo tempo conseguiu fazer um gol, tirou a Arrascaeta do banco, né? Ele participa do lance do gol, que para mim é um gol contra do zagueiro do Vitória, né? Uma bola cabeçada ali meio dividida entre ele e o Pedro, mas eu acho que quem toca decisivamente na bola é o zagueiro. O Flamengo faz 2-1 e fica tentando. De vez em quando o Vitória vai lá, teve um gol anulado por impedimento, em bola aérea, Vitória. Mas acho que é o consenso que você falou, né? É uma vantagem do Flamengo, mas é uma vantagem que se esperava do lado do Flamengo que fosse maior. O Flamengo poupou alguns jogadores, especialmente hoje, aqueles que têm sido os principais criadores do Flamengo, o Paquetá e o Arrascaeta. O Arrascaeta depois entrou no jogo, no segundo tempo, como eu já falei. Jogou com dois centroavantes, o Pedro e o Bruno Henrique jogando por dentro no primeiro tempo, depois ele vem para o lado com a saída do Cebolinha. Criou muitas chances, o Lucas Arcanjo tem faz boas defesas. Mas é isso, é o que a gente falava aqui outro dia, né? Ganhar todas as competições é difícil. O Flamengo teve que poupar alguns jogadores e vai com um resultado complicado para administrar fora de casa. Pode ganhar, acho que ainda continua sendo o favorito, mas não é um resultado fácil para administrar no Barradão. Boa noite, Vitor Birner, Flamengo 2-1. Tudo bem, Mota? Boa noite bem. a você, Eugênio, Jean, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Pegando na esteira do que o Eugênio disse, eu acho que o Flamengo, quando poupa jogadores, ele deixa algumas coisas muito claras. E eu concordo com todas. Primeiro, a Copa do Brasil, para o elenco e para o investimento do Flamengo, é a terceira competição em importância. O Flamengo tem um jogo contra o Atlético fora de casa, depois vai pegar o Estudiantes fora de casa, depois tem o jogo contra o Vasco. Essas duas partidas que eu falei contra brasileiros pelo campeonato, que é o mais difícil que o Flamengo disputa, que é o campeonato que o Flamengo leva muito mais a sério do que leva a Copa do Brasil, ou se não mais a sério, onde o Flamengo concentra mais forças e ele está certo de fazer isso. E tem o jogo na Libertadores, que também é o campeonato mais importante para qualquer equipe da América do Sul. O Flamengo também quer ganhar o seu pentacampeonato. Então, em algum momento, era preciso descansar. Eu concordo. O 2-1 do Flamengo poderia ter sido um pouco maior. O Flamengo deixa o Vitória vivo, mas eu acho que continua ainda sendo o favorito para a classificação. Mesmo eu achando lá na frente que também vai poupar jogadores no jogo de volta. Jean Oddi, seu primeiro destaque, sua primeira análise. Copa do Brasil, a vitória do Flamengo 2-1. Time mexido, mas o mexido do Flamengo é aquele mexido que a gente conhece bem. Exatamente. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu acho que, primeiro, é isso. É jogo para mexer. É jogo que você precisa mexer, porque você vai enfrentar um adversário indiscutivelmente mais frágil, ainda que um adversário também da primeira divisão. Você tem um jogo contra o Atlético fora de casa no Campeonato Brasileiro, que é complicado no final de semana, por mais que o Atlético não viva o seu melhor momento. Depois você tem Libertadores. Então, acho que mexer, nesse caso, era obrigatório. E o Flamengo mexeu bem, né? 5 ou 6 titulares fora do time. Conseguiu vencer. Era para ter vencido demais. Acho até que poderia ter vencido demais, mas eu queria destacar o jogo do Vitória. Porque, principalmente no primeiro tempo, eu achei que o Vitória fez uma partidaça. Aí você vai falar, pô, não exagera, partidaça, tá? Claro, partidaça diante do adversário que ele tinha, do campo onde ele estava jogando. Então, para quem vai enfrentar
o Flamengo fora de casa, com aquilo que o Vitória dispõe para tentar encarar o Flamengo, eu acho que o Vitória, principalmente no primeiro tempo, encarou o Flamengo muito bem, né? Claro, o Flamengo teve ainda no primeiro tempo boas chances de ampliar o placar, eu acho que sobretudo ali no final do jogo botou uma pressão grande, poderia ter ampliado, mas o Vitória durante o primeiro tempo conseguiu também criar suas chances, levar perigo ao gol do Flamengo, então acho que foi um ótimo jogo do Vitória, que volta vivo sim. Agora, quando a gente fala volta vivo, talvez dependa muito de quem o Flamengo vai escalar para essa partida de volta. O que eu acho que talvez o Flamengo tenha perdido a oportunidade é de poupar muitos jogadores de uma viagem para a Bahia no jogo de volta. Porque se hoje mete 4, 5 e tem elenco para isso, tinha força para isso, inclusive trazendo alguns titulares para o campo no segundo tempo, se ele mete 4 ou 5, aí o jogo de volta pode ser aquele jogo que vira quase que uma mera formalidade de você dizer, o Arrascaeta não vai. O Arrascaeta vai ficar no Rio de Janeiro, não precisa viajar, não precisa se desgastar, não vamos precisar utilizar. Eu acho que quando você vence por 2-1, evidentemente, você vai ter que levar muito a sério o jogo de volta. Estou de acordo que o brasileiro e a Libertadores têm que estar muito acima para o Flamengo. Acho que isso talvez não valha para todos os times, né? Aqueles que olham para o Campeonato Brasileiro sem possibilidade de título, talvez tenham que levar muito a sério a Copa do Brasil, e aí eu até entendo pouparem no Campeonato Brasileiro, mas no caso do Flamengo, não. O Flamengo tem que olhar com muita atenção para o brasileiro. Hoje a gente tem, parece, 2 grandes candidatos e 1 ou 2 correndo por fora para título por pontos corridos, mas o Flamengo, obviamente, pelo elenco que tem, precisa priorizar o brasileiro, e foi o que ele fez hoje, a escolher esse time que entrou em campo contra o Vitória. E aí, Calçade, esse 2-1 no Flamengo, boa noite. Boa noite. O Flamengo fez o que o mundo todo faz quando joga Copas. Não tem nada de estranho. São 32 equipes nesta fase, 16 partidas. 12 ocorreram terça e quarta, hoje. Então, restam 4 para amanhã. Nessas 12 que já aconteceram, com disparidades técnicas, me diga onde é que está uma goleada. Não tem nenhuma. Nenhum jogo tem diferença superior a 2 gols. E olha que teve jogo de time de Série A com Série C em casa. Nenhum jogo. O time que marcou o maior número de gols foi o Remo, fora de casa, jogando contra o Bahia, num 3-1. Então, mas ainda uma diferença de 2 gols. E evidentemente, o Vasco teria feito 3 ontem, não fosse aquele gol mal anulado, exatamente. Na minha opinião. Difícil para o Bahia, vai jogar fora de casa, tem que tirar a diferença. O Remo tem talvez o resultado mais surpreendente. Sim. Mas, sim, todas as Copas são assim. Aí não é porque elas são assim, mas por quê? Porque, cara, você tem uma fase ainda inicial para os grandes, tem equipes que vêm jogando há um bom tempo, mas você pega aí as grandes potências e o Flamengo tem um outro time para usar nessas situações. Concordo que é um placar curtinho, que requer uma outra mobilização na volta. Não tem jeito. Mas assim... E que nem necessariamente é escalar o time titular na volta, não é isso. Talvez mesclar. E viajar, mesmo assim, viajar, né? Você o Flamengo tinha um belo time hoje, tem um jogador que vai para a Copa do Mundo, que é o Danilo, tem o Pedro, que é um aspirante a uma vaga, tem o Bruno Henrique, que é um jogador histórico no Flamengo, né? O Everton Cebolinha, Luiz Araújo, entrou com o Everton Araújo, que está jogando muito bem, e o Nico de la Cruz. O que tentou fazer o Leonardo Jardim, ele jogou com um quarteto. Você tinha Bruno Henrique e Pedro, o Luiz Araújo pela direita, Cebolinha pela esquerda, os volantes têm que chegar e os laterais também precisam de um apoio. O Flamengo jogando em casa pode fazer isso, só que muda o sentido da equipe, que não tem, que tem 3 caras que... 3 caras não, né? Jorginho, muda o jogo pelo meio de campo? Muda, tá fora do banco. Arrascaeta também entrou no segundo tempo. Carrascal também. O Carrascal não ficou nem no banco, né? E nem o Paquetá, que está machucado. Eu estou falando assim, há uma coleção, ele tem uma coleção de jogadores pelo centro do campo, mas que não foram utilizados e levou o Flamengo a um outro formato, que é de um quarteto, chegada dos volantes, laterais apoiando, e claro que vai sentir falta, porque é um time organizado para trabalhar a bola pelo meio, procurar uma lateral, cruzamento, uma ultrapassagem, e aí ele estava bem diferente. Então isso condicionou um pouco a equipe e trouxe uma dificuldade. Mesmo assim, um jogo com 2 golaços,
E o que faz o Leonardo Jardim? Aí no segundo tempo ele vem com a Arrascaeta, justamente para poder ter o Arrascaeta no centro do campo, Luiz Araújo, passa o Bruno Henrique para a esquerda e o Pedro. Aí ele fica com um time mais próximo do que o Flamengo costuma jogar. Mas o Vitória comemorou esse resultado? Ele pode até achar bom no sentido de que ele não está fora da Copa do Brasil. Sim. Mas vai ter que penar muito para ganhar do Flamengo. Vai ter que penar muito. Mas eu não sei você, eu estaria feliz. Assim, no lugar do Vitória... Feliz não. 2-1. Não, eu estaria feliz. Não, você retorna vivo. Vitória, O ideal era, no mínimo, um empate. É isso. Excepcional seria um empate, eu acho. Não, excepcional seria a vitória. Não, é que Então, muito bom seria um empate. Eu acho assim, eu entendo o que o Felipe está falando no sentido de que provavelmente se oferecessem ao Vitória uma derrota por 2-1 antes do jogo, falou, você assina aqui fechar uma derrota por 2-1 Flamengo, eu acho que era muito provavelmente eles assinariam esse placar, porque de fato é um placar que mantém o time vivo. Agora, talvez o jogo, né, e repito, ainda que o Flamengo tenha perdido muitas chances, o Vitória jogou bem no primeiro tempo, teve as suas chances também, bem ou mal, né, o gol do Marinho ali, muito bem anulado, acho que não se discute, pode ter deixado também esse gostinho de que, puxa, era possível ter encontrado um gol de 2-2, um gol de empate, então tudo bem. Talvez o contexto do jogo até não faça com que eles saiam felizes de campo, felizes do gramado, mas me parece que, de antemão, se você perguntasse para os jogadores e para o técnico do Vitória se 2-1 seria um bom resultado, acho que todo mundo, mesmo que não dissesse, acharia que sim. Mas, Eugênio, você ia pegar a palavra e eu acabei desviando porque o comentário do Calçade terminou com o Vitória, eu trouxe o Vitória. Eu vou jogar para você uma pergunta e fique à vontade para também encaminhar para outro rumo. Essa coisa do segundo jogo, do jogo da volta. Quanto esse resultado impacta... Não estou nem falando a questão do resultado, da classe, mas do planejamento, das escolhas. Mas eu acho que antes do planejamento tem que pensar, sim, em classificar para a próxima fase. Sim. E não vai ser simples. Porque o Vitória está vivo na disputa. E também em casa. Eu não mudaria uma vírgula de prioridade no lugar do Flamengo, se fosse uma equipe diferente, em Brasileiro e Libertadores, para aumentar a chance de classificar na Copa do Brasil. Até porque tem time para classificar sem a mudança. Não tem a menor lógica, olhando o elenco do Flamengo e olhando as pretensões do Flamengo, você arriscar qualquer coisa a mais. O que é mudar a prioridade? Porque assim, óbvio que não vai mudar a prioridade, mas a questão, o que eu vejo é, se o Flamengo hoje tivesse metido 4-0, não é questão de mudar a prioridade não muda, né? Mas se o Flamengo tivesse metido 4-0, você poderia, por exemplo, deixar no Rio de Janeiro uma série de jogadores importantes e que eventualmente precisam de um descanso. Eu acho que no momento que você vence por 2-1, isso muda, vamos dizer. Não é que muda a prioridade, mas muda o planejamento que você vai fazer de acordo com o resultado. Eu vou dar o exemplo do que eu penso. Se eu tenho o Arrascaeta, que pode ter um desgaste lá na frente um pouco maior, se jogar a partida de volta, isso pode comprometer, talvez, só no talvez, para entender o tamanho da coisa que eu penso, talvez no jogo do Brasileiro ou da Libertadores, a participação dele, eu não ponho em campo. Não, mas acho que não vai... Mas isso de fato... Mas ele entrou, né? Jogou meia partida. Exato. A volta é segunda semana de maio. Isso. Não vejo... Segunda semana de maio, a gente está aí bem distante ainda. Hoje o Flamengo, no banco de reservas, ele tinha o Saul Niguez, que está voltando. Entrou junto com o Arrascaeta no meio do intervalo. Importante que pode estar mais presente, ganhar mais minutos. Aliás, precisa disso. Ele tem também Jorginho, jogador que está voltando. Ou seja, ele vai ter mais jogadores para esse setor em breve. Mercado Livre, tudo que Porque tem muita gente e que com esses caras que voltam dá uma qualidade diferente. Assim, para mim hoje, o último da fila no meio de campo é o Nico de la Cruz. É o último. Ele está atrás de Carrascal, de Paquetá, de Jorginho, de Saul Niguez, todos os outros. Sim. E ele que jogou. E jogou, ele poupa o time todo, mas ele não consegue mexer no Everton Araújo. Porque ele está... porque ele não tem o Pulgar. Então, ali é um problema para ele. Ele não tem outro. Com a característica que ele quer, um jogador mais firme de marcação, ele não tem. E está aproveitando muito bem. Se todos tivessem à disposição, esse garoto não... Garoto, sim, não é
É um jovem. É um jovem. Mas é no momento crucial da carreira, porque jogar no Flamengo não é fácil em vários sentidos. Primeiro, pela cobrança, responsabilidade. Segundo, é que tem tanta gente boa e o time tem tanto dinheiro que você, jovem, que vem trilhando desde a base, para você ganhar um lugar no time... É muito raro. É muito raro. É muito raro. Especialmente quando você não é um jogador extra classe. Você não é o Vinícius Júnior. O Você não Vinícius Júnior tem a vantagem do nome, né, Eugênio? Você não Ele está chega- jogando ali só porque ele é muito dedicado, ele é muito firme. Mas ele está E acabou hoje sendo premiado com golaço. para se desenvolver. A curta temporada de Pulgar e Everton Araújo, até esse mês, nesse ano, a do Everton Araújo para mim é superior. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos ali os comentaristas do Linha de Passe rasgando elogios ao Mengão, né? O Mengão que venceu o Vitória dentro de casa pela Copa do Brasil, né? Poderia ter vencido por mais, né? Ter dado, ampliado aí o placar, né? Para ficar mais tranquilo no jogo da volta, né? Já que vai jogar lá no Barradão, né? Na casa do Vitória. E lá o Vitória costuma dar um pouco mais de trabalho, né? Mas o Mengão tem qualidade suficiente para estar vencendo a partida lá também. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, vocês vão estar me ajudando bastante. Deixa o like de vocês e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.